Olá pessoal, vamos continuar aqui com os nossos vídeos sobre o Microsoft Excel para cientistas e hoje a gente vai começar efetivamente a olhar para o Excel como um todo. Tá? A ideia desses vídeos não é ser um tutorial passo a passo com todos os detalhes sobre o Microsoft Excel. Isso hoje em dia na internet já se acha, tem uma série deles muito bons inclusive. Né? Então a gente vai focar aqui bastante na questão da utilização da ferramenta por um cientista. E aí por cientista eu não estou me referindo só àquela pessoa já graduada ou já formada e que faz ciência no dia a dia. Eu estou falando do cientista de casa, de você aí que está aprendendo um pouco de física ou está aprendendo um pouco de matemática e que vai poder utilizar aqui parte do que a gente vai mostrar para entender melhor e para dar o passo além. Bom, então vamos começar, né, mostrando um pouquinho da interface e aí eu gostaria de eu vou passar aqui para a interface do Excel, então eu gostaria de já começar mencionando para vocês que eu estou usando aqui, vou usar ao longo desses vídeos, né, a versão do Office 365, que é a versão mais recente lançada pela Microsoft, né? Ou Office 2016, como alguns gostam de chamar. Tá? O que é interessante do Excel é que, desde as versões mais iniciais até hoje, essa cara do software não mudou muito. Então você, se tiver aí uma versão anterior a essa, não deve ter muita dificuldade de seguir com aquilo que a gente vai mostrar aqui nos vídeos. Tá? Pequenas variações vão ser encontradas, mas nada muito crítico. Tá? Além disso, eu estou usando a versão em português. Né? Então, a versão em português, por conta da filosofia de implementação da Microsoft, tem determinadas nuances que, se você estiver utilizando uma versão não em português, né, ou em inglês ou em qualquer outra linguagem, pequenas alterações, principalmente quando a gente chegar na parte de funções, né, de descrever funções, vão ser necessárias, mas também hoje em dia já existe aí uma série de sites, né? A gente vai deixar um link aqui embaixo depois para vocês poderem buscar, listando as funções e listando um site onde a conversão de função entre linguagens pode ser feita. Tá? A Microsoft adota a filosofia de que mesmo as funções que estão implementadas, elas são implementadas na linguagem nativa do programa. Tá? Então, no meu caso aqui, vocês vão ver que, por exemplo, soma é uma das funções, enquanto na versão em inglês a função equivalente seria sum, que quer dizer soma em inglês. Tá certo? Então vamos olhar um pouquinho aqui para a interface do Excel. Né? Então aqui na parte superior tem aqui os submenus, né, os menus. Aqui tem a parte de customização, a gente está no menu aqui de página inicial, então você pode mudar letras, você pode mudar fonte, você pode pintar células, você pode justificar de maneiras diferentes. E aqui é a parte principal onde a gente efetivamente vai trabalhar. Né? Então essa daqui é a planilha de trabalho do Microsoft Excel. Quando a gente olha para essa planilha, a gente já começa a ver que aqui ao longo das colunas elas estão identificadas por letras do alfabeto. Né? Então aqui começa A, B, C, D, E e assim por diante. Já nas linhas, a gente tem aqui um identificador numérico, sequencial também. Tá? Isso confere a cada uma das células, e a célula eu estou chamando cada um desses quadradinhos aqui que me permite inserir dados, tá? Um endereço único. Então essa célula aqui, o endereço dela é a combinação da letra referente à coluna em que ela se encontra com o número referente à linha que ela se encontra. Tá? Então essa daqui seria a célula A1. Isso é importante porque a partir dos próximos vídeos a gente vai começar a referenciar contas ou operações a partir de determinadas células. Então é importante a gente saber como identificar o endereço dessa célula. Se eu quero agora inserir um determinado dado nessa célula, eu posso simplesmente vir aqui e digitar aquilo que eu quero. Então eu coloquei aqui o número 1, tá? Essa célula aceita número, eu poderia vir aqui e colocar a letra A
essa célula aceita texto também. E mais do que isso, essa célula aceita combinação de texto e número. Tá certo? Normalmente, quando a gente faz uma determinada simulação ou quando a gente faz uma análise de dados, a gente tem um conjunto de dados e não apenas um único número, né? Então, normalmente eu vou ter aqui um conjunto de dados, né, que vão ter valores eventualmente distintos, tá certo? Se eu vou fazer uma simulação e quero, por exemplo, gerar um conjunto de números sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui e digitar isso um por um, como eu estava fazendo, né? Então, digitei aqui o 1, o 2 e o 3, e aí poderia continuar com 4, 5, 6. Então, se eu agora quero criar, né, uma sequência numérica que vai aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo, tá? Ao invés de digitar um por um, eu posso começar a utilizar das funcionalidades que o Excel me oferece. Então, uma delas, né, é essa daqui. Se eu olhar para o meu cursor aqui fora, ele está branquinho, uma cruz, né, branquinha, mais espessa. Tá? Se eu agora venho com esse cursor para a região onde eu selecionei as minhas 3 células aqui, então elas estão marcadas por essa caixa aqui em verde, né? E na extremidade inferior direita, ela tem um quadradinho que, quando eu passo o meu cursor por cima, ele faz com que o meu cursor troque de aparência. Então, ele deixa de ser mais espesso branco para algo mais fino e preto. Tá? Isso daqui mostra para mim, né, que agora o meu cursor é um cursor de arrasto. Tá? Então, se eu vier aqui agora e selecionar, clicar nesse quadradinho preto e arrastar esse daqui até algum ponto, o que o Excel vai fazer é olhar para o padrão que foi definido aqui em cima e completar o meu conjunto de dados seguindo o mesmo padrão. Então eu tinha digitado 1, 2 e 3, então é uma sequência numérica com passo 1, tá? Quando eu arrastei, ele continua nessa sequência numérica, mantendo o passo, né, que é 1. Então ele preenche com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Tenho que usar passo 1 sempre? Não. Se eu vier aqui, por exemplo, né, e aí já mostrando que isso funciona para linhas e colunas, e definir aqui 1 e 3, agora o meu passo aqui entre esse primeiro número e o segundo número é 2. Tá? Se eu arrasto aqui para a próxima casa, ele vai preencher com 5, com a outra 7, 9 e 11. Tá? Então ele segue aqui a sequência numérica com agora um passo de 2. Tá? Isso vale não apenas para números, mas eu posso aqui usar a combinação de texto e números, né? E quando eu arrasto, seguindo a mesma lógica, ele automaticamente indexa ou incrementa, na verdade, cada um desses números. Ele não incrementa a letra, nesse caso, ele incrementa número. Então, não é verdade exatamente que ele sempre vai deixar de indexar letras, tá? Mas nesse caso aqui em específico, em que a gente coloca letras com números, ele vai indexar apenas os números. Isso aqui é útil para que a gente possa criar identificadores, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo um experimento lá de física, em que a gente faz múltiplas coletas de dados, então você poderia identificar a primeira coleta como coleta 1, a segunda como coleta 2, coleta 3 e assim por diante, sem ter que efetivamente vir aqui e digitar cada um dos identificadores. Tá certo? Muito bem. Dessa maneira aqui, como eu estou inserindo esses números, né, eles entram e ocupam aquela célula pura e simplesmente atribuindo a ela um valor. Tá? Mas pode ser que eu não queira fazer isso, pode ser que eu queira executar já uma operação nessa célula. Né? Então eu posso vir aqui, como a lógica nos diz, certo? E digitar, por exemplo, 1 mais 2. Será que isso vai resultar no que a gente espera, né, que seria 3? A resposta é não. Então, se eu der o Enter aqui, ele preenche com 1 mais 2, mas ele entende que isso, na verdade, é um texto. Tá? Um texto
que é composto pelo caractere 1, pelo caractere mais, pelo caractere 2, tá certo? Se eu quiser efetivamente fazer uma conta nessa célula, então eu tenho que usar uma sintaxe ligeiramente diferente e adicionar a essa minha expressão, né, o símbolo de igual. Então agora eu coloquei aqui o igual, vou repetir aqui 1 mais 2, e agora sim o Excel entende que o que eu quero fazer é a operação matemática de soma entre 1 e 2. Então se agora eu der um Enter aqui, o resultado vai ser 3. Tá certo? Então essa é a forma simples de você começar a entrar com dados na sua planilha do Excel. Então você pode entrar com texto, você pode entrar com número, você pode já entrar com pequenas operações. Tá certo? Isso vai ser útil para a gente para os próximos passos e por hoje era isso o que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado e até a próxima.